Agora que vocês já viram os conceitos mais básicos de redes, as definições, a gente vai ver nessa aula as ferramentas que a gente usa para qualquer estudo na área de redes. Elas vão ser bem úteis. A gente vai passar por três ferramentas, o Netcat, o Nmap e o Netstat. Falando um pouco sobre o Netcat, ele é conhecido como o canivete suíço das ferramentas de computação. Isso porque ele tem muitas funcionalidades variadas e, e elas são bem simples, assim, elas são bem compactas. A mais utilizada, né, o mais comum de se utilizar o Netcat é para você estabelecer uma conexão, seja ela UDP ou TCP, com um host. Então, se você quer se conectar a um host em alguma determinada porta, o Netcat vai ser bem útil para isso. Você pode não só, você pode também ter uma função de servidor, né? Pode usar o Netcat para colocar alguma porta da sua máquina em modo listening, né? Fazer com que essa porta seja escutada, né? Então, quando alguma pessoa, se você rodar o Netcat fazendo com que, eu quero que a minha máquina coloque a porta 1, 2, 3, 4 em modo listening. Então, se alguém usar o Netcat para estabelecer uma conexão com você na porta 1, 2, 3, 4, ele vai conseguir fazer essa conexão, porque você, como servidor, colocou essa porta em modo listening. E a partir do momento que essa conexão é estabelecida, você pode fazer transferências de arquivos, bit a bit, entre essas duas máquinas. Além disso, ela também pode fazer um port scanning. Port scanning é você fazer um reconhecimento das portas que estão na sua máquina, né? Se elas estão escutando, se tem algum programa rodando nela, qual que é esse programa. E ele faz esse port scanning de uma maneira mais rústica do que, por exemplo, o Nmap, que é a ferramenta que a gente vai ver na próxima slide. O Netcat, ele tem diversas implementações, né? Ele é feito algumas pessoas escreveram ele de maneiras diferentes. Você tem o NC, o comando que você roda, né, você executa ele. O NC, o Netcat e o Ncat. Aqui a gente colocou que o Ncat é a mais top, assim, no sentido de ela tem mais features. Ela é uma ferramenta que foi implementada pelo mesmo grupo que fez o Nmap, e ela tem mais funcionalidades. Então, se vocês forem utilizar, vale a pena dar uma olhada no Ncat. Bom, agora a gente fez uma prática para vocês entenderem um pouco melhor como que é o funcionamento do Netcat. Aqui a gente fez um programinha em Python. Ele vai rodar em uma porta que vai estar em modo listening. Então, se eu me conectar a minha máquina nessa porta, ela vai estar rodando esse programa. Então, eu vou usar o Netcat para me conectar a minha máquina na porta que o programa está rodando. Isso. Aqui o programa tentou parabéns, você foi hackeado, e fala para eu digitar algo para eu ser hackeado. Então, eu vou digitar algo para ser hackeado, e pronto, parabéns, eu fui hackeado. O localhost, ele nada mais é do que um pseudônimo ou um apelido para o meu IP local. Então, se eu trocar o localhost pelo meu IP local aqui, vai dar na mesma. Então, tipo, é só fazer de novo. E exatamente a mesma coisa. Então, aqui Aí no caso, eu estou usando o Let. Pode falar. lembrando que o Netcat, então, basicamente, quando você quer se conectar usando o Netcat, né, você vai digitar o IP da máquina com a qual você quer se conectar. No caso, ali você está se conectando com um programa que está na sua própria máquina, por isso o localhost, né? E daí a porta. Então, a porta onde esse programa está ouvindo. Mas pode ser que eu e o Hiro estivéssemos na mesma rede, e daí a gente conseguisse conectar, e aí tudo que ele precisava fazer é colocar o meu IP, né, no lugar ali do 127. Bom, a segunda ferramenta aqui é o Nmap, certo? O Nmap, quando você fala em pen testing, a primeira ferramenta que aparece é o Nmap. Então, quando você, por exemplo, você for fazer um hack the box da vida, ou quando você for realmente trabalhando mesmo, você vai usar o Nmap
para fazer o que a gente chama de recon, né, ou reconnaissance, ou reconhecimento, né, trabalho de reconhecimento, que é basicamente você saber com o que você está lidando, né? Então alguém fala, olha, teste aí a segurança do meu sistema, né? Penetration testing, daí o nome. E daí, basicamente, o que você quer saber, primeiro de tudo, é o que diabos que tem nesse sistema que você quer penetrar, certo? Então, por exemplo, beleza, ele está rodando um servidor SSH, ou ele é um servidor, ele é um banco de dados, então tem um servidor SQL ali, né? Enfim, qualquer outra coisa, qualquer outro programa que possa estar rodando, pode ser um servidor de Minecraft que seja. E basicamente o que o Nmap vai te fazer, ele vai dar uma olhada nas portas desse computador, ele vai mandar algumas payloads para essa porta, né, alguns dados bem feitinhos, feitos de uma maneira específica, e dependendo da resposta que ele receber do servidor, ele sabe, olha, beleza, essa resposta aqui diz que esse daqui é um servidor SSH, essa outra resposta diz que é um servidor Apache, e assim por diante, né? Mas tem outras coisas que ele serve também é encontrar IPs nas máquinas da rede, né? Então, isso são coisas muito comuns que você vai... o Nmap, ele é muito poderoso, né? Então você consegue usar ele para fazer um monte de coisa. Mas focando no que é mais principal para a gente agora, é esse tipo de coisa, encontrar IP da máquina na rede. Então, você está na sua casa aí com a sua família em quarentena, né? Cada um da família tem um celular, aí vai ter mais um notebook, aí tem um tablet, aí tem, sei lá, o Chromecast, todos conectados na rede. Então, só que você não sabe qual que é o IP de cada uma dessas coisas, né? Então, qual que é o meu IP? Qual que é o IP do celular do meu pai? Qual que é o IP do celular da minha mãe? Sei lá. Então, o que você pode fazer, você pode usar o Nmap, ele vai disparar um pacotinho para cada uma dessas máquinas, para todos os IPs possíveis, e as que responderem, ou seja, é como se você estivesse mandando uma carta para o endereço Avenida São Carlos, número 1, Avenida São Carlos, número 2, Avenida São Carlos, número 3, e assim por diante. A carta que chegar no destino, quem respondeu uma carta falando, mano, que é isso que você mandou? Que carta é essa? Você sabe que, por exemplo, você recebeu uma resposta da carta que foi enviada para a Avenida São Carlos 542, né? Então ele te retorna essa carta. Isso quer dizer que aquela casa existe. Você não sabia se existia 542, mas, enfim, como você mandou para todos os números, entre aspas, possíveis, né, de números da Avenida São Carlos, você consegue saber pelas respostas quais são os números das casas na Avenida São Carlos. Mesma coisa aqui, você manda para todos os IPs um pacote, os IPs que te responderem são as máquinas que estão de fato conectadas na rede. Então, por exemplo, se você mandou um pacote para 192.168.0.3 e ninguém te respondeu, é porque ninguém que está na rede tem aquele IP. Né? Outra coisa é encontrar as portas abertas em um IP. Então, esse daí já é um segundo uso. Por exemplo, dado um IP que você sabe que existe na sua rede, encontre as portas que estão abertas nele. Né? Então ele vai disparar um monte de pacote para o mesmo IP, cada um com uma porta diferente, ou às vezes vários para a mesma porta, enfim. E daí, dependendo das respostas que ele conseguir, por exemplo, mesma coisa, né? Ele vai conseguir mandei um pacote para o IP tal na porta 30. Se eu receber uma resposta, quer dizer que tem um programa ouvindo na porta 30. Porque se não tiver um programa ouvindo na porta 30, ele nem responderia, sabe? Ele receberia aquela mensagem e o SO simplesmente descartaria. Identificar sistemas operacionais. Mesma coisa, você consegue mandar uma payload, o Nmap consegue mandar payloads que elas digam, olha, esse cara aqui está usando um Ubuntu, esse cara aqui está usando um Windows 7. O Nmap ele é muito poderoso quanto a isso. E finalmente ele consegue identificar qual programa. Né? Então, por exemplo, na porta 22, por exemplo, geralmente é um SSH que está rodando. Na porta 80, geralmente é um servidor HTTP que está rodando. Mas não necessariamente. Eu posso colocar um servidor SSH na porta 80 e o HTTP na 22, se eu for louco, mas pode acontecer. Então, você consegue se certificar do que está rodando e você consegue até, às vezes, descobrir a versão do programa. Né? Então, por exemplo, se o Apache 3.0 ele tem uma resposta um pouquinho diferente do Apache 2.9, o Nmap consegue descobrir isso. Né? Então, ele vai ver, olha, ele mandou uma resposta mais ou menos assim, então é o Apache 3.0. Ele mandou uma resposta mais ou menos assado, então é o Apache 2.9. Então, é assim que o Nmap vai descobrindo qual que é a versão e qual que são os programas rodando. No grosso, quando você for usar o Nmap, basicamente o que ele vai te falar é, olha, tem um servidor SSH na versão tal rodando nesse computador aqui. Esse computador é um computador, é um Ubuntu, é um Debian, é um Arch, é um Windows, é um Mac, enfim. Então, basicamente, o que você consegue fazer é descobrir informações, né, iniciais sobre o seu alvo usando o Nmap.
Para vocês entenderem também o funcionamento na prática do Nmap, a gente separou um exemplo aqui do Hack the Box, que é um site para você estudar pentest, né? O Hack the Box iria hackear uma máquina, eles têm diversas máquinas lá para você hackear, você se conecta na VPN e eles te dão IP. Então, aqui eu vou me conectar à VPN do Hack the Box, eu tenho tipo, o meu usuário aqui. Ok, me conectei aqui e agora eu vou ver o IP da máquina que eu quero me conectar. Eu quero fazer o pentest. É esse daqui. Eu vou usar. Já tinha pego o IP. Eu vou usar o Nmap com essas flags. Essas flags, essa primeira flag, ele vai fazer um port scan nesse IP. O Nmap por si só vai fazer um port scan nesse IP. E essa flag, ela vai me mostrar qual programa está rodando naquela porta que ele achou. Tava listo. E essa flag vai me mostrar a versão. Então, isso é muito útil para fazer um pentest, porque geralmente eu vou ganhar. O objetivo do Hack the Box é eu ganhar acesso àquela máquina. Então, eu vou ganhar acesso àquela máquina a partir de um exploit em algum programa que está rodando nela, muito provavelmente. Então, se eu rodar esse comando, eu vou saber quais programas estão rodando em cada porta e qual a versão dele. Então, eu vou conseguir procurar exploits daquele programa, daquela versão, para ganhar acesso àquele sistema. E a versão parece não muito relevante, mas é muito relevante porque tem exploits que são corrigidos ou descobertos em versões posteriores ou anteriores, né? Então agora eu vou rodar. Bom, ele demora um pouco para rodar, porque ele tem que ele tem que checar todas as portas do range que ele definiu. No caso, ele definiu um range um range de 1.000 portas. E ele achou 998 portas fechadas e duas estavam abertas. Nessas portas, a porta 22, que é a porta padrão para o SSH, ele viu que estava rodando o OpenSSH, essa versão. Ele conseguiu me dar a versão também e o sistema operacional que ele onde ele estava executando, onde ele estava rodando. Aqui também ele deu a porta 80, que é a porta padrão do HTTP, e que ele estava rodando o Apache, e me deu a versão também. Então, para começar esse pentest, eu vou partir procurando exploits que envolvam esses dois programas nessas determinadas versões. Outra coisa, nesse exemplo aí no caso, interessante é ver que na porta 80 tem um servidor HTTP. Então, provavelmente, se você digitar o IP dessa máquina no seu browser, você vai chegar numa página, numa página HTML, né? Você vai chegar numa página web. Então, talvez sempre quando você vê uma porta 80 aberta, tenta acessar o site, né? Ver o que tem ali. Porque geralmente o site ele vai te dar um indício um pouquinho mais do que está acontecendo, né? Porque o Apache ele fala, olha, é um servidor web, mas pode ser uma loja online, pode ser, enfim, qualquer aplicação web, no caso. Bom, e finalmente, né, a última ferramenta que a gente vai mostrar para vocês é o Netstat, né? Netstat é uma ferramenta para você ver estatísticas da rede na sua máquina, né? Na máquina que você está. Não precisa necessariamente ser a sua máquina, né? Se você está logado remotamente numa máquina, você consegue ver as coisas dessa máquina remota usando Netstat. Mas basicamente de uma máquina que você está logado, né? Então, basicamente, ele vai te mostrar todas as conexões que estão sendo feitas, os sockets que estão sendo abertos, por exemplo, você consegue ver quais são os programas que estão ouvindo em portas TCP, ou que estão ouvindo em portas UDP, ou que estão ouvindo em portas TCP usando IPv6 ou não. Você consegue filtrar, você consegue não filtrar se você quiser. Então você consegue saber se a conexão já foi estabelecida, se ela está esperando, se ninguém tentou conectar ainda, certo? Quantos pacotes foram recebidos também, né? E também informações sobre tabelas de roteamento, né? Então você consegue ver qual que é o seu gateway padrão, esse tipo de coisa usando o Netstat. Para ver o Netstat, a gente pode usar aquele mesmo programa que a gente fez para o Netcat. Eu vou abrir ele aqui. Eu vou importar a random. E agora a porta, ao invés de deixar uma porta fixa, eu vou fazer
ela ser uma porta que é gerada randomicamente. Então, eu vou botar, sei lá, um range de 1024 até 2000. Então, quando eu rodar esse programa, a porta que ele vai rodar vai ser randomicamente gerada nesse intervalo. Então, eu vou rodar agora o programa. Ele está rodando essa porta, mas vamos supor que eu não sei que está rodando essa porta. Eu vou usar o netstat. Essa flag é para listar todas as conexões que estão estabelecidas. Se eu colocar um P, ele vai mostrar só as TCP. E se eu botar um P, ele vai especificar qual o programa que está rodando naquelas portas também. Então, aqui, eu consigo ver que tem essa porta aqui, 1135, no modo listing, e está rodando algum programa em Python. Então, assim, vamos supor que eu não tivesse pintado qual que é a porta aqui que está rodando esse programa. Esse programa aqui não mostra qual porta está rodando. Eu consigo saber em qual porta ele está rodando, rodando no netstat, né? Vai mostrar aqui, eu sei que é na porta 1135. Então, se eu rodar mais uma vez esse programa, ele vai rodar em outra porta, e se eu rodar o netstat de novo, aqui ele vai mostrar outra porta que é a que está rodando nesse programa. Então, nessa aula, vocês viram as ferramentas que a gente utiliza para estudar a segurança da informação, abordando a área de redes. E, além na aula passada, vocês viram as definições dos conceitos básicos para entender como que essas ferramentas funcionam, pelo menos o básico do funcionamento delas. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais em como as conexões são estabelecidas, e também a gente vai entrar na parte prática de alguns exploits que acontecem, alguns exploits clássicos, famosos, e que, com o conhecimento básico que a gente passou, vocês vão conseguir entender. E é isso.